Olá, pessoal, bem-vindos a mais um dia do nosso desafio Enem 30 dias. Hoje a gente vai falar de um tema que aparece bastante em provas e no dia a dia também, que são as senhas. Você já parou para pensar em quantas possibilidades existem para criar uma senha? Parece simples, mas envolve um raciocínio bem interessante da matemática, conhecido como análise combinatória. Vamos ver juntos como isso cai no Enem? Hoje vamos resolver a questão 148 da prova cinza do segundo dia do Enem 2024. Antes de começar, dá uma pausa no vídeo, leia o enunciado com calma e tente resolver por conta própria. Fazendo isso, você verificará se já está dominando o conteúdo ou se ainda precisa estudar um pouco mais. Depois é só dar o play novamente e venha conferir o resultado comigo. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um probleminha de combinatória, né? A análise combinatória cai bastante e aqui ele não é tão complicado, ele é daqueles mais simples que a gente tem com alguns detalhezinhos aí pra gente não se perder, tá ok? Vou fazer a leitura porque a análise combinatória sem leitura fica difícil de entender, né? Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres. 2, clica outra vez A, depois o B, depois o C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. Vai fazer a diferença no toque? Não. A gente pode até pensar que vou ter que contar quantas vezes vai tocar. Não. Então, por isso que é importante a leitura, tá? E também saber excluir o que é importante e o que não é do seu problema. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo dois algarismos distintos, não pode repetir, seguidos de 3 letras diferentes nessa ordem. Para análise combinatória, a palavra distintos, ela é, assim, crucial, tá? Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas quando houver. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é. Então, o primeiro passo, 5 caracteres é o que vai ter a senha, então a gente vai colocar lá 5 tracinhos. Ô, Paty, posso usar arranjo porque está falando de senha? Pode, não aconselho, mas pode. Porque o arranjo você vai ter que fazer fórmula, vai ter que lembrar do n fatorial sobre n menos p fatorial. E aí você acaba se perdendo numa conta que você pode só usar o PFC, tá? Muitos dos exercícios de arranjo você consegue só fazendo esses tracinhos, né? Eu brinco que coloca o tracinho, fica mais fácil para você resolver, tá bom? 2 são algarismos e 3 são letras. Distintas e diferentes, mesma coisa, não repete número e não repete letra, tá? Entre os números, a gente está tranquilo, porque a gente tem lá que ele pode escolher o número 1, o número 2, o número 5, o número 7 e o número 0. Então, tá ok. Para 2, eu tenho que escolher 2, né? Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro. Se das 5 possibilidades já usei uma, eu vou ter 4 para o segundo, certo? O que fica implícito aqui são as letras. Elas não estão. Você pode usar a letra tal, tal, tal e tal. Não, mas elas estão ali correlacionadas. Então a gente vai ter que olhar para os números. No 1 não tem nenhuma letra. No 2 ele pode usar o A, o B e o C. No 5 ele pode usar o J, o K e o L. E no 7 o P, Q, R e S. Num total de 10 letras. E aqui a gente tinha 5 algarismos, tá?
Então, se eu tenho 10 letras e eu vou ter que escolher 3, na primeira possibilidade eu posso escolher 10. Na segunda, 9. E na terceira, 8. Aí eu comentei, falei com vocês PFC, né? Mas não falei o que significa, perdão. PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Que a gente vê, o PFC, na maioria das vezes, você começa a trabalhar lá do sexto, tendo aquela noção de fui na padaria, comprei, tinha 2 possibilidades de pão, 3 sucos, e aí você faz 2 vezes 3 para achar a quantidade total. Então é aquela parte bem básica, bem inicial da análise combinatória, tá? Que você carrega pro terceiro e para pós-terceiro também, tá? Aí aqui nós vamos fazer a multiplicação de todo mundo. Como é uma senha só e eu tenho as possibilidades de cada uma, é só multiplicar. Dica para resolver multiplicação rápida. Junta os números que são mais fáceis de você chegar em números maiores, vamos dizer assim, tá? Eu juntei aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 9 vezes 8, 72. Aí eu esqueço dos zeros. 2 vezes 72, 144. E eu acrescento zero no final. Tá? Nada de ficar fazendo continha 72 vezes 20, 0, 0. Evita de fazer isso, que você perde tempo fazendo continha e colocando fileira de zero. Tá? Treina bastante essa parte de multiplicação. Ajuda bastante. 14.400, alternativa B, tá? É a quantidade aí de senhas possíveis de serem formadas. Tá certo? E aí, gostaram de ver como a combinatória pode aparecer em situações tão comuns como a criação de uma senha? Amanhã tem mais um desafio do nosso projeto Enem em 30 dias e não deixem de acompanhar. E se ficou alguma dúvida, coloca lá no comentário que eu respondo para você. Até amanhã!